Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos o Lindbergh Caetano, nosso convidado. Ele é estudante de agronomia aqui da Universidade Federal de Viçosa, está terminando a sua graduação, e o Lindbergh vai conversar conosco sobre a sua formação, sua experiência. Lindbergh, muito obrigado pela sua disposição em conversar aqui conosco. Primeiramente, pessoal, bom dia, boa tarde aí para quem estiver assistindo esse vídeo. Como o professor comentou, né? Eu estou aí quase formando, terminando a graduação, já terminei todas as disciplinas e estou atualmente, posso dizer, no meu último estágio durante a graduação. E é Na isso. tua graduação, Lindbergh, quais foram as experiências que você teve? Mais relacionadas à pesquisa, à extensão? Como é que foi a tua trajetória? Então, a minha experiência ela passou por vários espectros, vamos dizer assim. Eu iniciei eu entrei na universidade em 2013, já em 2014 eu procurei um estágio no setor de botânica, então pude trabalhar um pouquinho ali no bromeliário, com o professor, não vou lembrar o nome dele, mas no bromeliário, e a partir dali foi quando eu tive contato com o Centro Acadêmico de Agronomia, e pude participar do início dessa nova formação que vocês hoje conhecem, que é o CEAGRO. Ele Toda essa reformulação ela acontece com um grupo ao qual eu pude liderar e participar. Fiquei nele mais ou menos 1 ano e meio, 2, e daí fui para pesquisa e fui mexer lá na fitotecnia, com macaúba e sorgo. E atualmente estou no Quintal Solidário. Essa tua passagem pelo movimento estudantil, pelo CA, o que ela acrescentou na tua formação? Nossa, Marcelo, acrescentou muito porque foi lá que eu pude primeiro lidar com pessoas. Antes de lidar com pesquisa, antes de lidar com culturas, a primeira coisa foi lidar com pessoas. E a partir de uma estruturação, um processo de construção coletiva, ali eu exerci um pouquinho da questão da liderança pelo fato de muitas ideias novas surgirem e ninguém ali ter muita experiência. Eu também, né? A gente não tinha experiência de construção de espaços coletivos. Porém, precisou de acontecer, né, toda uma pesquisa envolvendo o que fazer, a metodologia ser aplicada para construir algo novo. E aí entra, gente, foram 14 ou 15 pessoas na equipe, pessoas diferentes, diversas, de anos diversos. Então tinha veterano, tinha calouro, tudo acontecendo. E eu acho que para mim o que eu levei mais disso foi aprender a lidar com pessoas. E a partir daí você chegou à fitotecnia, é isso? E isso, na verdade foi muito interessante porque uma das coisas que me motivou muito a estar fazendo a estruturar outra vez o centro acadêmico é o fato que o curso de agronomia, o maior curso da UFV, não tinha uma semana acadêmica. E eu fiquei muito intrigado com isso. Eu falei, gente, tem 23 anos que não tem uma semana acadêmica, o que está acontecendo? E aí um dos principais focos que eu tive dentro da gestão foi implantá-la. E aí quando eu consegui foi a forma que eu fui ter contato com o departamento, com a fitotecnia. E aí eu pude conhecer vários professores, ter acesso ao que né, eles produzem, as culturas que eles estão relacionadas. E foi quando eu cheguei através na verdade, através não, foi quando eu conheci o professor Leonardo Pimentel, do sorgo. Ali ficou alguma coisa que eu achei interessante, porque ele mexia com macaúba, eu estava ouvindo falar dessa cultura, essa palmeira oleífera. E aí, assim que eu desliguei, me desvinculei, né, acabou minha gestão do centro acadêmico, eu falei, agora não, agora vamos mexer com pesquisa, vamos entender um pouco mais de agronomia na sua base. E aí procuro o professor que me aceitou dentro do grupo de trabalho dele, e aí foi macaúba, sorgo, cana, soja, milho. As experiências foram acontecendo aí ao longo de 4 anos de participando desse grupo. E era basicamente pesquisa, Lindbergh? Sim, lá envolvia pesquisa institucional, mas também tinham pesquisas do setor privado, que a partir de onde eu fui ter o contato com os setores privados, porque a maioria a macaúba atualmente ela está sendo desenvolvida também no setor privado. Então a universidade é um polo muito forte, Viçosa é um polo muito forte do setor,
de biocombustíveis, né, de oleaginosas, porém existe uma relação, perdão, existe uma relação muito forte também com uma empresa que é vinculada com essa matriz aqui de Viçosa também, e comecei a me aproximar um pouco mais do setor privado através desse estágio, até desenvolver um trabalho com essa empresa em parceria com o grupo ao qual eu pertencia, né, que é o grupo do Sorgo. E o teu estágio foi na empresa, no local da empresa ou na própria UFV? Isso. Depois de 2 anos apenas exclusivamente trabalhando na universidade, né, tendo contato com o grupo formado pelos estudantes da pós-graduação, a gente que é estudante da graduação, a gente é esse suporte. Assim que eu me vinculei à empresa, eu me desligo um pouco do trabalho que acontecia exclusivamente dentro da UFV e passo a, uma vez por semana, ter contato e ir para essa empresa, que é a sede dela aqui em Viçosa. Ela tem uma área experimental na cidade de João Pinheiro, que é no quase ali centro-oeste, a saidinha de Minas para o centro-oeste, mas por ser tão longe, né, acabou que eu fiquei basicamente 1 ano e meio aqui na cidade, fazendo e aí entra fazendo um trabalho muito diferente do que é esperado da gente agrônomo, porque eu fui para o setor de comunicação social dessa empresa. E aí foi o grande desafio da graduação. E foi um desafio porque você teve que aprender a lidar com o tema, com as ferramentas de comunicação. Como é que Ah, foi? foi porque a função exigida da vaga ela era uma função de mídias sociais. Então, eu era a pessoa que abasteceria as redes, desenvolveria propostas de campanhas publicitárias, teria que lidar com. No meu caso, eu fui convidado por essa empresa porque eu montei o primeiro banco de dados da cultura da Macaúba no mundo. Eu consegui compilar vários arquivos e isso gerou um banco de dados muito grande. E quando fomos conversar, surgiu essa hipótese, e aí, olha, você teria disposição de estudar um pouquinho sobre marketing, ver um vídeo, e é isso, né, gente? A gente tem que correr atrás, dentro das nossas possibilidades, de aprender um pouquinho ali fora da caixa. Então, eu tive que ver alguma coisa na internet, procurar um amigo ou uma amiga ali que fez um curso de publicidade e propaganda, que é mais da área de relações públicas, para dar essa base para conseguir tocar esse trabalho. Então, assim, foi um processo inicial ali do primeiro, segundo mês que foi muito estudo sobre algo que na graduação a gente não vê, não é nosso setor. Né? Sim. E esse teu trabalho, ele foi veiculado na internet? Qual a mídia que... Sim. Eu cuidava, além das redes sociais, a empresa ela tem um site próprio, onde ela abastece esse site diariamente com notícias vinculadas à cultura da Macaúba ou ao setor de biocombustíveis e óleos vegetais. Então, tinha uma demanda ali constante, já querendo ou não, virou um aprendizado para mim, porque eu precisava de pesquisar e ler muitas coisas para conseguir abastecer esse site, onde existia ali uma certa relação de visualizações. Né? Então, a minha forma de demonstrar minha produtividade em relação ao que eu fazia era o efeito que os espectadores traziam. Então, à medida que as visualizações aumentavam ou se mantinham constantes dentro de um número legal, considerado legal, significava que estava dando certo, ou seja, as notícias que estavam sendo postadas, elas estavam sendo coerentes com o que o público que estava acostumado a visitar essa página estava encontrando. E você estudou esse público? Tinha ideia do perfil, do tipo de notícias que eles gostariam de ler ou ver? Sim, foi uma loucura, porque como o site já existia, então eu entrei ali para compor uma cadeia que já estava estabelecida, um trabalho que já estava estabelecido, foi entrar em notícias antigas, ver comentário, ver quem era realmente aquelas pessoas que sempre comentavam, curtiam, e ali entender se era professor, se era profissional, se era aluno, se era produtor, né, muitos produtores. Para minha surpresa, tinha um público extremamente alto, que era um público internacional,
Então, assim, me chamou muita atenção, tanto que a Ásia, né, pessoas asiáticas buscavam esse tipo de informação aqui no Brasil, ao ponto que eu precisei também de fazer publicações em inglês, então, outra demanda aí, foi eu precisei de adequar um pouco mais o meu inglês, né, essa língua tão falada no mundo, que, de certa forma, era o atrativo para pessoas da Europa e me chocava muito, tanto que pessoas asiáticas vinham, né, até a gente aqui no Brasil para poder fazer buscas de assuntos que estavam na internet. Simplesmente ali era um canal, ali a gente conseguia canalizar essas informações que às vezes vinham segmentadas e eu acho que ajudava no escopo do raciocínio de quem buscava aquele tipo de assunto. Interessante. E você sentiu que a tua formação acadêmica, ela te deu uma base boa para esse trabalho específico ou não? Totalmente. A minha graduação, eu acho que eu falo muito pela média dos alunos. Foi uma graduação de muitas dificuldades em várias disciplinas, né? As exatas aí agarra a gente bastante. E, de certa forma, para você conseguir passar na verdade, aproveitar, não é passar, aproveitar essas disciplinas, exige, sim, uma certa disciplina que envolve estudo, horário, envolve critério. Então, por eu passar na graduação, principalmente o início da graduação, que eu acho que é o mais difícil para a maioria de nós, é o ciclo básico, é aquilo que às vezes fica até um pouco abstrato em relação ao curso, então o cálculo, a química, essas disciplinas que são mais de massa, elas exigem da gente que a gente estude, que a gente faça pesquisas lá atrás sobre aquilo que a gente viu no ensino médio. Então, de certa forma, foram mecanismos que eu fui desenvolvendo, precisei de desenvolver na graduação, que quando esses desafios vieram para mim, eu já estava meio que não, peraí, eu já sei o que eu tenho que fazer, quanto tempo eu tenho que dedicar para tal coisa, onde eu vou procurar ajuda. Essas ferramentas todas foi graças ao curso na UFV que eu pude aprender como lidar com ela. Entendi. Além dessa experiência com comunicação social nesse estágio, você teve outra? Sim, eu tive uma segunda experiência também no setor privado, que foi muito interessante porque antes de efetivar esse trabalho com essa empresa que mexia com Macaúba, eu já estava num projeto em paralelo. Na verdade, eu não sabia que eu estava num projeto, mas eu comecei a fazer alguns trabalhos no AutoCAD para o grupo que eu pertencia, para o Sorgo, Macaúba. E esses trabalhos eles foram me aproximando de um projeto que na época meu orientador possuía como empresa privada, que hoje está inovando totalmente no mercado, no cenário, o termo que eu poderia usar, o cenário de póstumo, né? Eu vou usar esse termo. E é um projeto que envolve o plantio de mudas em cinzas de pessoas que já faleceram. E foi muito interessante, porque eu projetei, desenhei uma estufa, quando eu fui ver eu já estava fazendo trabalho de sistema hidráulico, de repente estava fazendo teste de germinação e quando eu vi, a empresa estava me cooptando para poder fazer parte dessa equipe como estagiário, e é uma empresa de BH, e aí uma vez por mês, batidão, sai de Viçosa, 5 horas da manhã, vai para Belo Horizonte, e faz reunião e vê o projeto e dá pitaco. Eu, particularmente, foi o momento que eu me senti mais valorizado dentro do espectro de estudante, porque era um local onde eu podia falar, dar a minha opinião, ajudar na construção daquilo, e é algo que hoje está concreto, realizado, o projeto já está acontecendo, sendo tocado lá em BH, com muito sucesso, inclusive, e esses dois empreendimentos eles encerram praticamente na mesma época. Foi quando eu inicialmente eu iria formar no início do ano, desse ano, de 2020. Uhum. Então, em janeiro eu encerro ambos e aí acabou que, né, o mundo mudou um pouquinho durante essa época. E aí tô ainda Mudou para todo mundo, né? Mudou para todo mundo. De maneira não prevista. E Lindbergh, nessas duas experiências que você relatou, como é que você acha que aconteceu a relação com o público, né?
A gente está numa disciplina de extensão rural e discute muito isso, né? A importância da interação com os sujeitos sociais que estão nas realidades, né? Estas tuas experiências, elas tiveram que tipo de relacionamento, ou você teve que tipo de retorno do público para o qual elas foram direcionadas? Mais basicamente, eu posso responder essa pergunta em relação à empresa de Macaúba, que foi quem eu entrei num processo que já existia, então ela já estava pronta e atendendo ao mercado. E principalmente por lidar com a comunicação social dessa empresa. Então, o feedback era quase que diário, né? Assim, legal, não gostei, gostei muito. E aí entra por estar nas redes sociais. Então, o like contava muito, né? Não só o like, mas o like, o amei, o triste, o não gostei. Isso tudo foi muito, muito gostoso ter essa percepção, principalmente que ela fazia parte do meu trabalho. Né? O meu trabalho estava relacionado a isso, apresentar esses números. E esses números que contariam se o meu trabalho estava sendo eficiente, não eficiente, produtivo, agradando, não. E para minha surpresa, foi muito bom. Assim. Foi um ano e pouco onde eu pude ajudar, de certa forma, a essa mídia, as mídias sociais dessa empresa terem um alcance um pouco maior. Então, para mim, na minha percepção, esse contato com o público na primeira empresa, ele acontece de uma forma muito virtual, porém muito presente, assim, muito real. Por mais que virtual, não ali no tete a tete, frente a frente, mas de certa forma todos os dias eu estava ali vendo o que aconteceu, o que a pessoa falou, quem que gostou, quem que não gostou, que foi diferente um pouco da segunda empresa, que quando o projeto finaliza e se torna público, né, ele passa a ser de acesso do público, o público pode ir lá e adquirir o produto final. Nessa fase foi justamente janeiro, dezembro, ali onde eu estava me desligando dele por já ter feito a minha parte técnica, foi muito mais técnico. Então eu não consegui ver sentir essa relação com o cliente ou os atores que vão consumir esse produto do qual eu pude ajudar a construir. Entendi. Uma coisa muito interessante que você falou, né, é esse retorno que você, como profissional, teve de maneira virtual. Nós estamos vivendo hoje, né, na situação que a gente está. Nós estamos praticamente no mesmo município, mas falando de maneira virtual, né, e os extensionistas que estão trabalhando hoje no cenário de pandemia também estão trabalhando dessa forma, né, sem contato direto, né. Então, achei muito interessante você falar sobre isso, né? Que mesmo o trabalho, o retorno, o feedback virtual, ele tem um impacto muito grande sobre o teu trabalho, a tua criação, não é isso? Sim. Eu vou usar até falar, Marcelo, que eu acho que todos nós estamos tendo essas experiências. O mundo virtual, por mais agressivo que às vezes ele pode ser, dependendo do contexto, mas ele também ele abre para as pessoas conseguirem, às vezes, serem mais sinceras, elas conseguirem, as ferramentas, né, eu brinquei aqui com o like, o amei, o gostei, são muitas ferramentas que a gente tem em redes sociais, mas, de certa forma, isso consegue resumir, não resumir, eu acho que me expressei errado, mas conseguir trazer para o indivíduo que às vezes teria dificuldade no ao vivo, no presencial, de expressar o que ele sentiu, ou a gratidão, ou o amei, ou o não gostei, ou só o like mesmo, que ó, legal, tá legal e tal. Isso eu acho que a internet ela consegue, se a pessoa tiver essa forma de enxergar, né? Você consegue extrair isso desse mundo virtual que às vezes no presencial você não conseguiria, sabe? Às vezes o sorriso que a pessoa está dando ali naquele momento no presencial necessariamente pode ser que às vezes a gente não entende, às vezes a pessoa sorriu por constrangimento, sorriu para agradar porque ela está com pressa e quer ir embora, então são muitas nuances que no virtual eu acho que as pessoas o dedinho ali ele consegue, às vezes você consegue capturar mais o sentimento interno da pessoa do que às vezes o presencial
né, gente, são muitas coisas acontecendo ali né, na rua ou na propriedade, que envolve necessariamente um caráter educacional, de cortesia, que a internet ela quebra com isso. Então, se a pessoa não gostou, ela não gostou. E ela vai te falar que ela não gostou. Se ela gostou muito, ela vai também te falar, olha, amei, nossa, nananana. Que eu Uhum. acho que para o presencial fica ali, dependendo das relações, fica um pouco robô. Não, olha que loucura, né? O presencial robótico, mas não é isso. Mas é que o presencial ele pode engessar um pouco mais as relações e você buscar entender o que o outro sentiu, gostou, não gostou. Para mim, eu achei mais fácil hoje no virtual, graças às ferramentas, né? Eu tô usando aqui um exemplo onde a pessoa ela consegue ter essas opções Uhum. para falar o que ela achou, sentiu, gostou, não gostou. Entendi. É interessante você trazer essa visão, né? Porque, de fato, em ambas as situações, você tem perdas e também há ganhos, né? Então, não é dizer que tudo que é virtual ou remoto não vai funcionar ou é muito limitado, como também não é correto dizer que todo presencial, toda a interação presencial, ela é perfeita e, né, será boa em toda e qualquer situação, né? Exatamente. Eu, Interessante a antes gente. da pandemia, pude ter essa experiência que eu falei, caramba, que legal. E aí hoje eu acho que no contexto de pandemia, de quarentena, de isolamento social, onde a gente está muito mais ligado à internet, quem tiver um Uhum. pouquinho dessa percepção vai conseguir enxergar isso. E dependendo, as relações ficam mais sinceras. Legal. E agora, quais são os teus desafios, né? Você ia formar, não foi possível até o momento, né? E depois desses dois estágios, o que que você vê de desafio pela frente? Então, após essas duas experiências no privado, no ambiente privado, eu me dei conta que eu precisava de ter oportunidade de conhecer também outras formas de atuação de um engenheiro agrônomo dentro da perspectiva que nos é dada, né, que nos é esperada praticamente. Atualmente eu né, trabalho com economia solidária, faço parte do Quintal Solidário, onde é um estágio onde a gente né, busca se trabalhar muito a questão humana e principalmente essa questão do social. Então, eu saio do privado, grandes produtores, de repente, às vezes até latifundiário, para cair no pequeno produtor, para me encaixar, me encontrar no pequeno produtor, na agricultura orgânica, na agroecologia, que são, para mim, faz mais sentido eu, como agrônomo, com base na UFV, com essa bagagem que eu tenho, poder acrescentar a esse grupo, esse espectro dentro da nossa área agronômica, que muitas das vezes é deixado de lado, que muitas das vezes é marginalizado, que muitas das vezes não é bem interpretado, até por nós agrônomos, até por nós que Uhum. estudamos, e que não paramos para tentar ver a possibilidade de conhecer o que compõe 60% a 70% do prato que a gente come. Então, eu tive esse tempo, consegui ter esse time durante a minha graduação para conseguir ter essa experiência antes de finalizar e pegar o diploma. Estou muito feliz nela. Que parece bem interessante, né? Duas questões bem importantes que você traz aqui para a nossa conversa, né? Que é não ter medo de experimentar, né? De novas perspectivas, vertentes, né? Isso me parece muito importante. E a outra é não ter medo de aprender, né? Porque você, pelo que você relatou, você está adentrando agora, né? Uma área que não era do teu domínio ou, né, não estava na tua trajetória de formação de maneira muito presente, né? Então, ter a disposição, o ânimo para enfrentar essas novidades parece que é muito importante, né? Ah, Marcelo, eu acho que durante toda a minha graduação foi um pouco disso, foi um pouco dessa coragem. Eu sou de Belo Horizonte, já começa por aí. Eu nasci num contexto periférico de Belo Horizonte, então nada do universo agronômico me pertencia.
A minha realidade, a minha experiência com o mundo agronômico foi globo rural. Então, por mais que os meus pais sejam de interior, meus pais eles participam da imigração, do processo migratório da década de 60, 70, eles saem de interior, minha mãe é do interior da Bahia, meu pai do interior de Minas, e vão para a capital, para Belo Horizonte. E só que carregando essa matriz com eles. Então, a gente tinha a nossa horta, sabe? Meu pai sempre foi muito ligado a essa questão do campo, mesmo não tendo uma área para produção, mas a hortinha dele estava lá, minha mãe com os hábitos de interior, fogão de lenha. Então, foram elementos, por mais que eu estava inserido numa capital, enfim, até antes de vir para Viçosa, eu trabalhei como vendedor de shopping. Então, assim, eu estava numa outra esfera da sociedade e foi quando eu percebi. Eu falei, não, peraí, gente, eu tô feliz assim? Não, não tô. Então, peraí, vamos tentar outra coisa? E aí, N situações foram acontecendo, desde o processo de fazer o Enem, conhecer a agronomia, saber de Viçosa. Gente, eu vivi em BH por 23 anos e nunca tinha ouvido falar de Viçosa. Então, assim, Viçosa, opa, peraí, agronomia, deixa eu ir. E vim. Vim, deu muito certo, quebrei muita cara, mas aprendi muito. E é isso, eu acho que é um processo de construção. Se eu pude ter essa ruptura tão forte na minha vida pessoal, não seria na vida profissional que eu teria esse medo de conhecer, aprender e me descobrir. Descobrir o que eu gosto e o que faz valer a pena estar aqui, estudando, me dedicando, aprendendo e convivendo com pessoas maravilhosas que eu tive o presente de conhecer em Viçosa. Que legal, muito bom. E que bom que você, nessa tua trajetória, encontrou a universidade pública, né? E todas as possibilidades que ela, né, te possibilitou. E que abre também de possibilidades, né? Que legal. Eu havia até comentado um pouquinho antes, em off, com o Marcelo, eu tive a experiência de fazer um curso numa faculdade particular antes de vir para Viçosa. Foi um tempo muito curtinho, mas que foi uma experiência de sentar no banco de uma faculdade particular e poder ver como que é a dinâmica, como que é o contexto, e é completamente diferente da realidade de uma universidade pública, né, no Brasil. Gente, não dá para comparar nível de qualidade e de conhecimento, sabe? Não dá para comparar a experiência de vida que uma pessoa que estuda numa universidade pública e que tem uma dedicação praticamente exclusiva sobre o estudo, sobre o que é se formar como um profissional dentro da perspectiva de quem está te dando, né, te acrescentando, que envolve tempo, que envolve trabalho, que envolve uma dedicação que é um pouco diferente para quem está numa faculdade com uma carga horária menor e tal. E isso, para mim, é muito interessante. Eu sou a única pessoa da minha família que teve a oportunidade de estudar numa universidade pública, fazendo um curso voltado para essa área técnica, e que, assim, mudou radicalmente a minha vida, porque foi aqui que eu pude entender muitas questões que em BH, fazendo uma faculdade, ou seja, trabalhando de dia, estudando à noite, né? Porque falar em faculdade é isso, é trabalhar num horário e estudar num outro horário. Não que eu não trabalhei aqui durante a graduação, é um pouco diferente, é porque o tempo que me coube para estudar ele foi muito maior do que, de repente, numa faculdade. Isso é sensacional. Isso que eu acho que me ajudou a fala, no pensamento, na crítica, na autocrítica, foi esse processo que envolveu de mim e dos companheiros e amigos aí que são estudantes de universidade pública, esse diferencial que a gente tem em relação a outras formações superiores. Muito bom, Lidberg. Te agradeço demais, né, esse bate-papo, conversar conosco, participar aqui da disciplina, nesse período remoto, né? Torcendo para que daqui a pouco seja tudo presencial novamente, né? Nada substitui a nossa experiência universitária presencial. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Até mais.